Olá, bem-vindo novamente ao canal Cripto SA. Meu nome é José e estamos aqui novamente para falar sobre o Bitcoin, ainda dentro desta cunha descendente expansiva aqui, um padrão de reversão de alta, né? E antes de qualquer coisa, eu quero que você, por favor, curta esse vídeo, se for possível, faça um comentário, se inscreva no canal, tá? E ajude o algoritmo a mandar estas informações para o maior número possível de pessoas. Beleza, estamos aqui dentro dessa cunha descendente expansiva e temos os seguintes elementos para elencar aqui. O primeiro deles é a nossa resistência de alta mensal. A resistência de alta mensal, ela se encontra a essa altura, aqui ó, entre os patamares de $62.600 e 65.900, 66 mil dólares, ok? Então esses são aí mais ou menos os patamares aí de perpetuação de alta no longo prazo, tá? Enquanto o Bitcoin estiver abaixo aqui de 62.500, a gente ainda tende a passar por isso aqui, ó, topos, né, que não conseguem, aqui tem vários topos, 1, 2, 3, 4 topos, tá? Que não conseguem aí romper patamares fundamentais, no caso aqui estes para o longo prazo, tá? Temos também para o médio e longo prazo, gráfico semanal aqui, se a gente fosse levar em consideração, tá? Esse patamar aqui, ó, este patamar aqui é um patamar importante, porque observe, né? Aqui é um patamar de suporte, né? Aqui é um patamar de suporte, né? No caso, né, abaixo aqui dos 55.600 mais ou menos, né, nós já estaremos pensando em uma perpetuação de baixa por um pouco mais de tempo, né? Logo, se o Bitcoin chegasse a não conseguir segurar aqui esse patamar, não foi o que aconteceu. Você veja que nós tivemos aqui algumas tentativas de atravessar aqui para baixo, não foram bem sucedidas, tá? O mesmo acontece agora com esta resistência aqui, ó, que está confluente de alguma forma com essa resistência de longo prazo aqui, os 64 mil dólares. Aqui o semanal, né, passa a ter um impulso a mais de alta. Aqui é apenas para que a gente não tenha uma perpetuação de baixa, e aqui para ter o primeiro impulso, aqui é o suporte inferior, né, de um movimento de alta. Para termos alta aqui no tempo gráfico, uma alta sustentável no tempo gráfico semanal, a gente está falando aqui do patamar de 76 mil dólares, tá? Então seria aqui contando com o rompimento dessa cunha que a gente estaria pensando em uma perpetuação de alta no tempo gráfico semanal. Então não estamos muito próximos disso ainda. Para o tempo gráfico diário, a questão já é um pouco diferente, né? Vocês veem que a gente manteve aqui essa região de suporte com duas tentativas de rompimento para baixo, né? Três, né? Tentativas de rompimento para baixo mal sucedidas, o que significa que esse aqui é um nível bastante seguro, né? Um ponto de compra, por exemplo, para o médio prazo, tá? Ao mesmo tempo, nós temos uma resistência de alta para o médio prazo, que se encontra basicamente na casa aqui dos 68 mil dólares, tá? Então vocês vejam que é confluente, por exemplo, com o topo aqui desta cunha, né? Nós temos então essas duas resistências que estão acima da cunha, tá? E com isso, apesar disso aqui ser um patamar, a gente ter tido essas falhas, né, de um movimento de rompimento para baixo aqui no tempo gráfico diário, né? Enquanto nós não aqui atravessarmos primeiramente, né, a casa aqui dos 62.500 e dos 64.200 mais ou menos, né, nós teremos ainda uma maior probabilidade de rejeições. Eu vou colocar essas linhas aqui, ó, vocês vão entender por que agora, né? Após essa linha aqui, eu vou colocar essa outra linha aqui de resistência, né? Já essa, eu vou apagar agora estes patamares aqui do mensal e do semanal. Essa segunda linha aqui eu vou colocar na cor que eu utilizo para o tempo gráfico semanal, certo? E nesse sentido, observe, temos aqui essas duas resistências, tá? Apesar de termos esse suporte. E no tempo gráfico de 4 horas, eu não gosto muito de falar do curto aí, no curto médio prazo, porque o curto médio prazo ele é bem volátil, né? Mas é importante que a gente coloque esses patamares aqui e veja como eles estão confluentes também, ó. Veja que no 4 horas aqui, ó, o rompimento da região de resistência do 4 horas nos 62 mil dólares aqui, 62.800, é meio que confluente com o nível inferior aqui de rompimento de suporte mensal de alta, tá?
Então, é um nível inferior, mas já é alguma coisa, né? E, nesse sentido, a gente pode contar que, mantendo agora o suporte no tempo gráfico de 4 horas, né? Quais são esses suportes? Eu vou até tirar esse cinza aqui, ó, ficar menos complexo para vocês compreenderem, né? Suporte de 59.200, que é mais ou menos 170, que conflui aqui com esse suporte diário. Veja que nós mantivemos esse suporte até a segunda ordem, tá? Então, vou até tirar daqui também para não confundir ninguém. Temos menos informações aqui no nosso gráfico, né? Então, o que nós temos? Agora, essa primeira resistência local de 60.800, 60.740, que é o que? É a média móvel aqui, ó, do RSI. Tivemos uma divergência bearish aqui, vocês podem ver topos ascendentes e topos de mesma linha, né? Uma divergência de grau B, tá? Que pode, por exemplo, nos fazer vir reexplorar o suporte aqui da região dos 59 aqui, né? Isso que eu acabei de apagar. E veja que o estocástico lento aqui está apontando para baixo. Pode ter suporte na linha média? Pode, tá? Se a gente for no 1 hora, por exemplo, que eu também não, já está bem aqui embaixo, ele está tomando suporte na região aqui no topo da que eu chamo de região bearish. E qual é esse suporte? Só para que a gente tenha uma noção melhor, vou colocar em branco aqui, ó. É um suporte nos 60.320 dólares, né? 60.320, tá? Então, acredito que a manutenção dessa região de suporte aqui no 1 hora, por exemplo, que é o que está parecendo que a gente está lutando nesse momento, né? Como podem ver aqui, né? Pode ser uma manutenção que nos leve aqui a romper, por exemplo, os 60.800, né? E chegue aqui para essa região no 4 horas, tá? Essa região aqui que conflui com o mensal, e a partir daqui pode ser que tenhamos um impulso maior, né? Em direção, por exemplo, aqui ao topo, né? Dessa cunha descendente expansiva. Por fim, para acabarmos logo e não tomarmos o tempo de vocês tanto assim, né? Primeiramente, ó, vamos ver o seguinte: essa Fibonacci simples aqui, ó, coloca uma questão interessante, qual seja o nosso Golden Pocket a resistência fundamental aqui, né? Como foi, não aqui, porque aqui estava em movimento de queda, né? Mas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 6 vezes, 6 rejeições entre 61.300 e 62 mil dólares, tá? É significativo. Tomamos suporte aqui, conforme acabamos de ver, tomamos, né? Mas estamos tomando suporte agora numa hora aqui, ó, estamos tomando suporte numa hora, né? Então, é só para que vocês entendam que estamos diante, assim, sim, de um movimento, né? Com um padrão bastante definido de suporte e resistência. Agora, pensando em um rompimento, já que aqui a gente está vendo uma forma de acumulação, consolidação, né? E até mesmo, né? Por que não dizer, né? Nós temos aqui um cabeça e ombro invertido, tá? Ó, ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Com a linha de pescoço, a neckline aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região que está sendo tomada de suporte mesmo, tá? Então, pode ser até que a gente esteja aqui presenciando, né, este rompimento, tá? E com reteste. E existem também outras figuras gráficas que a gente pode levar em conta aqui, ó. Uma delas, né, é o triângulo simétrico aqui. E se for o caso de levarmos em consideração esse triângulo simétrico, tá? Nós estamos aqui ou perdendo esse suporte aqui ou retestando aqui, ó, o suporte no tempo gráfico de 1 hora, tá? Agora vamos para o que mais nos interessa, tá? Com os nossos possíveis alvos de rompimento. Esse primeiro alvo aqui de rompimento seria um pouco aqui acima, né, do rompimento dessa cunha e da região de resistência aqui de perpetuação de alta no tempo gráfico diário. Se isso for tomado como suporte, né, pode ser que nós de fato possamos pensar no rompimento dessa cunha, né, e o rompimento dessa cunha tem um alvo, né, o alvo mais conservador da cunha é esse aqui, ó. E com este alvo conservador de rompimento, supondo que ele aconteça mais ou menos aqui, assim, ó, né, vamos colocar aqui nessa confluência, a gente tem aqui os 84.500 dólares como um alvo possível, tudo bem? É perfeitamente possível, tá? E eu acho que se a gente puder colocar dessa forma aqui para buscarmos também confluências posteriores, né? Com um possível padrão de rompimento, tá? Por fim, só para a gente acabar aqui, ó, a gente estaria mais ou menos falando sobre aqui, ó,
a Fibonacci superior, né? Claro que a gente foi extremamente arbitrário, né, no ponto de rompimento aqui, e nessa Fibonacci superior nos dois sentidos, né, nós temos aqui, ó, no caso, vem na 883, o que é interessantíssimo. Os 85.883 é um ponto também de convergência de resistências importantes. Eu considero a 883, o Golden Pocket e a 382 os principais patamares a serem levados em conta na Fibonacci como suportes e resistências de reversão, tá? Aqui pode ser uma resistência de reversão, por exemplo, para que a gente perpetue um movimento de queda, né, após esse impulso aqui, já que aqui estamos em um padrão de reversão de alta que pode ser perfeitamente atingido, certo? Assim sendo, eu acho que por hoje, por agora, é só. Espero que as informações desse vídeo possam lhe ter sido úteis, tá? E atentem-se a esses patamares, tá? Principalmente, eu diria, até esse triângulo simétrico aqui, eu vou recolocá-lo para que vocês possam ter clareza, né? Que eu acho que é a figura gráfica que, por exemplo, caso a gente tenha um rompimento de volta aqui, ó, para baixo da região do triângulo simétrico, eu acho que isso é bastante negativo, né? Porque isso vai querer dizer que, né, vai ser um padrão falho também, tal qual que foi um padrão falho de rompimento para baixo, um padrão falho de rompimento para cima, caso seja perdido aqui esse patamar do triângulo simétrico, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, curtam, compartilhem, enviem para as pessoas que vocês acham que podem sim beneficiar dessas informações e espero vocês na próxima. Obrigado.